Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo interesse, por estarem presentes agora, esta noite, aqui para ouvir como formar ideias para como formar um currículo inicial para tradutores que estão começando no mercado. Aqui comigo eu tenho a Paula Batista, que é da equipe da Jerônimos. Ela vai estar nos ajudando, mediando aí os comentários. Vocês já devem ter visto algumas intervenções dela por escrito nos comentários. Ela também está registrando as perguntas que vocês estão fazendo, tá? Então, quem tiver pergunta para fazer ao longo desta apresentação, você deve usar a hashtag para começar a sua pergunta. Então, você põe a hashtag, escreve o texto da sua pergunta, e isso automaticamente faz com que a sua pergunta apareça para a gente numa lista de perguntas, tá? Eu vou deixar para responder perguntas no final da apresentação, tá? Para a gente poder ter um bom andamento. A minha fala vai durar no máximo 1 hora e em seguida a gente vai ter aí o tempo necessário para perguntas e respostas, para responder as perguntas ou comentar o que for necessário. Imagino que em uns 20 minutos mais a gente resolva isso, tá bom? Então eu vou começar me apresentando, né, para quem ainda não me conhece. Em seguida vou recordar um pouco qual que é a ideia geral de um processo de seleção de uma agência de traduções, né? A gente já falou sobre isso anteriormente, numa transmissão em março. Depois falar de como, então, ter um conhecimento do mercado, saber como se preparar para o mercado da tradução freelance, principalmente na tradução técnica ou tradução especializada, né? Esse ramo é conhecido por esses dois termos, né? Tradução especializada, porque também inclui traduções médicas, enfim, áreas, por assim dizer, não técnicas, né? Então a gente vai falar dessas ideias, né? Para quem ainda não tem uma experiência, por assim dizer, profissional com a tradução, o que pode formar de experiência para ter um currículo interessante, para atrair as agências a ponto de fazer um teste de seleção com vocês. Tá? Vamos falar também de maneiras de se especializar nessas áreas e, no final, mostrar realmente um exemplo de currículo de um tradutor iniciante que seria positivo, que seria atraente para uma agência de tradução se interessar, né, para aplicar um teste de entrada, né? Vamos ver então um exemplo prático, realista, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a minha tela e começar essa exposição, e conforme vocês forem tendo perguntas, então por favor escrevam aí para a gente no final poder passar por elas, responder o que não tiver sido ainda comentado ao longo da apresentação, tá bom? Então vamos lá, me permitam só aqui uma mudança para a tela. Pronto, vamos começar, tá? Então quem ainda não me conhece, meu nome é Fábio Fonseca. Lá no nosso site, na Jerônimos, vocês têm o meu currículo completo. Para hoje eu gostaria de dizer, né, apenas que eu estou completando agora em 2017 20 anos como tradutor. Eu percorri praticamente na tradução técnica, né? Eu comecei com tradução literária em 97, em 99, então comecei o meu percurso na tradução especializada, tradução técnica. Fiz um estágio em São Paulo, dentro de uma agência. Depois fui tradutor interno dentro de uma empresa. Perdão, vocês não estavam vendo a tela, né? Aqui está a tela, desculpe. Foi um problema de um comando aqui. Vamos continuar. Então, como eu estava dizendo, fiz todo o percurso, fiz estágio numa agência de traduções, fui tradutor interno dentro de uma agência global em São Paulo, a PeopleSoft, né? Não uma agência, desculpa, uma empresa mesmo, né, de software empresarial, com uma passagem pela sede da empresa lá na Califórnia. Depois, por 9 anos, me dediquei exclusivamente à tradução como freelancer, né? E em 2011, então fui sócio de uma agência. Nesse período, como tradutor freelancer, trabalhei para agências no Brasil e muitas no exterior também, em diversas áreas técnicas, né? Fui aos poucos ampliando minhas áreas de atuação. Também fui líder de terminologia na área médica e farmacêutico, controlador de qualidade
em SAP, que é um software empresarial também. Tive algumas traduções editoriais, técnicas publicadas também, que vocês podem ver lá no site, né? Como essas aqui. E também nunca deixei de ser tradutor literário. Tem aqui alguns livros também da área literária, ou artigos da área literária publicados também, por exemplo, na revista USP. Então, se tiverem mais interesse em ver meu currículo detalhado, vocês podem acessar o site e lá em Conheça o Professor vocês têm isso daí. Queria destacar então que em 2011 fui sócio de uma agência de traduções, fundador e sócio, né? Fiquei lá quase 5 anos e comecei um trabalho lá dentro de formação e preparação de novos tradutores freelancers, voltados para as áreas técnicas, né? Para o mercado especializado, tradução especializada. E foi isso que eu realmente mais gostei de fazer na agência. Então, há 2 anos eu saí de lá e comecei essa iniciativa de divulgar o mercado da tradução técnica para outros lugares além de São Paulo, onde ela se concentra mais, né? As agências em geral estão concentradas em São Paulo, Rio, você tem um pouco em Belo Horizonte, Porto Alegre, no Brasil, né? Mas mesmo os tradutores ainda muito concentrados no estado de São Paulo e do Rio. Então, essa ideia de divulgar, né, e ampliar esse público para também trazer esses novos talentos, potenciais novos tradutores freelancers, mas de maneira estruturada, com preparação, com qualificação. Então, como eu estava dizendo, no dia 25 de março, nós fizemos uma apresentação anterior e falamos dos pontos importantes para você ir bem num teste de entrada, né? Ou entry test. O que é o teste de entrada? No processo de seleção de fornecedores que as agências têm, depois que recebe o currículo, ela seleciona aqueles currículos interessantes e, como não conhece aqueles tradutores ainda, ela aplica um teste de entrada, né? Um teste para avaliar algumas habilidades, algumas competências daquele candidato a fornecedor freelance de traduções, né? Nós fizemos essa transmissão no dia 25 e eu estou vendo também que tem alguns alunos, inclusive do nosso curso de introdução, né, ou que estão cursando ou que já concluíram, que estão aqui esta noite. Então, eles também tiveram a oportunidade de ver isso em detalhe, né, no curso de introdução. Obrigado por estarem aqui. Espero poder agregar mais informações esta noite, né, além do que vocês já viram no curso de introdução, né. O curso de introdução que vocês encontram lá no site da Jerônimos, neste caminho, né, você tem lá o menu Cursos Online, Curso Inicial para Novos Tradutores, que te leva para esta página. Nesta página aqui você tem um resumo e clicando aqui embaixo em Introdução ao Mercado da Tradução Técnica, você acessa a página do curso, que tem as informações completas, o conteúdo programático, tudo discriminado aqui que a gente aborda no curso, né? Porque mesmo tradutores iniciantes precisam ter algumas preparações formais, né, para atuar no mercado. Vamos dizer que você consiga construir um currículo hoje com aquilo que a gente vai discutir, que atrai uma agência de tradução. Você vai lá, faz o teste de entrada e é aprovado, né? Porém, vai perceber depois que não vai conseguir fornecer traduções porque faltam, sei lá, desde ter um CNPJ adequado, né, para poder fornecer as traduções de maneira formal, ou saber usar uma CAT Tool, porque todos os trabalhos de tradução por meio das agências de tradução são quase que 100% feitos dentro da CAT Tool, que é uma ferramenta, um software que o tradutor usa para trabalhar, né? Vamos desmistificar, não é tradução automática, é um software em que você vai guardando as suas traduções, a gente demonstra isso neste curso, e também há uma ferramenta de controle de qualidade para você garantir também a qualidade do seu trabalho, né? E nesse curso também a gente aborda essas questões contábeis e fiscais, como eu falei, e dão aí sugestões para fazer um bom planejamento financeiro, realmente para ter uma estabilidade, uma tranquilidade financeira com a sua estratégia aí de agências de tradução cliente, tá? Ensina a construir, qual o caminho para construir a reputação, né?
ou seja, o relacionamento de confiança, né, com as agências, que lhe permita ter prosperidade nesse mercado. Então, é uma maneira de começar a se preparar para o mercado e ter todos esses conhecimentos que vão ser necessários, ainda que você hoje forme um currículo, que consiga um teste, né? Se você não tiver esses conhecimentos, vai ter uma dificuldade aí de se firmar no início. Então, é uma boa pedida. A gente tem depoimentos já de ex-alunos, né, alunos que já concluíram o curso lá no site, na página Depoimentos. E temos alunos aqui hoje também, que vocês podem consultar, né? E espero que tenham tido uma boa experiência, uma boa impressão, tá bom? Então, falando agora do nosso assunto de hoje, né? Tradutores iniciantes, né? Quem são os tradutores iniciantes? Ou seja, de onde tradicionalmente eles vêm, eles têm vindo? A gente sabe que as graduações, as faculdades de tradução, né, sejam de letras com habilitação em tradução, sejam cursos de tradutor-intérprete, elas têm se expandido nos últimos 15 anos. Eu, por exemplo, comecei nos anos 90. Naquela época, mesmo em São Paulo, a gente tinha poucos cursos de graduação com habilitação em tradução. Tinha o Mackenzie, que não existe mais, a Unibero, que formou toda uma geração de bons tradutores, né? Que já não é mais Unibero. Mas de lá para cá foi se percebendo essa necessidade também de ter um curso superior na área de tradução. Porém, os cursos superiores da área de tradução ainda são muito concentrados. São poucas vagas no Brasil todo, 2.700 vagas, e muito concentrados no estado de São Paulo, em 5 cidades, basicamente, né? 80% dessas vagas estão em São Paulo. Então, existe toda uma outra tradição, né, de formação de tradutores que não é unicamente pelo curso de graduação, né? Claro que o curso de graduação hoje conta muito, né? Já é um início de preparação, com certeza, embora os cursos de graduação em tradução não poderia ser diferente, sejam cursos que vão te dar visões panorâmicas dos vários mercados da tradução, porque também quem fez o curso de introdução sabe que existem distintos mercados da tradução. A gente está falando, nós da Jerônimos nos dedicamos a preparar pessoas para um deles, que é o mercado da tradução técnica ou tradução especializada, né? Mas temos outros mercados, editorial, juramentado, a interpretação, que tem outras exigências de preparação, de qualificação. Então, de onde vêm tradicionalmente os tradutores iniciantes? Claro, hoje em dia dos cursos de graduação em tradução, mas também historicamente vem dos cursos de letras com habilitação em língua estrangeira, por exemplo, letras português-inglês, ou letras inglês, letras espanhol, letras alemão e assim por diante, né? Também vem de professores de idiomas, né, que se interessam então por técnicas de tradução, pelo trabalho como tradutor e se preparam de alguma forma, foram se interessando e entrando nesse mercado. E também, como vocês que já fizeram o curso de tradução também sabem, o mercado freelance da tradução especializada ele é dividido por setores. Então, quando se contrata um tradutor freelance, ele é contratado de acordo com as especialidades em que ele atende. Então, vamos dizer que você atenda software e TI, atenda indústria farmacêutica, área médica, sejam especialidades ou dispositivos e aparelhos médicos, ou petróleo e gás, contratos, finanças, assim por diante, né? Então, como o mercado da tradução é dividido por especialidades, também existem muitos tradutores que vieram das especialidades, ou seja, farmacêuticos, biólogos, médicos, cientistas, engenheiros de computação, etc., né, que se interessaram por tradução, tinham um domínio instrumental da língua, se interessaram por tradução e, aos poucos, se firmaram também no mercado. Então, por isso eu tenho também aqui estudantes de especialidades, professores de especialidades, né? Porque, historicamente, então, vem de dois lugares, né, os tradutores
freelancers, ou do idioma, seja atualmente de letras com tradução ou tradutor-intérprete, e professores de idiomas ou letras com língua estrangeira, ou vem das especialidades, né? Sejam profissionais que trabalhando nessas áreas que se interessam, que aos poucos se interessam por tradução, sejam professores dessas especialidades, como professores universitários na área de farmácia, etc., ou estudantes também universitários nessas especialidades, né? Então, a gente viu que num processo de seleção, as agências recebem os currículos e se interessam pelo currículo. Geralmente, aqueles profissionais, né, que já são tradutores freelance já têm a experiência lá para demonstrar, né, já fiz traduções nas áreas tais, com os clientes finais tais, né, com os tais volumes de palavras, e isso já dá uma segurança para a agência para aplicar o teste de seleção, porque a agência também tem custo com esse teste de seleção, esse teste de entrada, né? Porque alguém vai precisar avaliar, geralmente é um tradutor de confiança da agência ou alguém responsável pelo controle de qualidade dentro da agência. Então a agência tem um custo ao aplicar esses testes. Então ela busca aplicar esses testes naqueles currículos em que ela acredita que vai ter mais chance de sucesso, né? Porque a ideia é que quanto mais tradutores freelancers realmente eu consigo agregar na carteira de fornecedores, é melhor para a agência. Com mais pessoas ela pode contar com mais volume de trabalho e também com isso ela pode pegar mais volume de trabalho dos clientes finais, né? Agora, quem está começando, né? Quem ainda é aluno, por exemplo, de letras com tradução, ou aluno de letras em inglês ou letras espanhol, ou é um professor de idiomas, né? Ou é um profissional das áreas técnicas, um advogado que pode se interessar na tradução da área jurídica ou na tradução de contratos, né? Ou é um contador, pode se interessar na área de finanças, demonstrações contábeis, né? Um farmacêutico, um biólogo, um bioquímico, pode se interessar pela indústria farmacêutica, ou até mesmo pela algumas especialidades médicas que eles tenham mais afinidade. O que a gente pode construir de experiência inicial, ainda que não profissional, que seja atraente para a pessoa, né, para o gerente de fornecedores lá da agência de tradução, que vai pegar esse currículo e dizer, bom, aqui realmente ainda não é um tradutor assim, pleno, um tradutor que já está no mercado, que já tem uma experiência profissional para me mostrar, mas aqui eu tenho características, tenho já uma pré-experiência ou algumas características que me dizem que vou ter uma chance de sucesso também, né, em conseguir converter, ou seja, contratar mais um novo fornecedor. Então, por onde começar? A minha sugestão primeiro de tudo, ao selecionar agências para as quais você vai mandar esse seu currículo de iniciante, começar com agências pequenas, né? Agências pequenas, nacionais, ou seja, agências brasileiras, né, que tenham de propriedade brasileira, que não sejam filiais de agências maiores, né, e localizadas no Brasil. Por quê? As agências pequenas, elas são mais propensas a testar tradutores iniciantes, porque ela disputa também no mercado os tradutores mais plenos e mais sêniores com agências maiores, ou com filiais de agências globais, ou com agências estrangeiras. Então, as pessoas que estão chegando no mercado, que ela sente que tem uma preparação, que se preocupou em se preparar para atuar, se qualificar para atuar, ela tem muito mais propensão de testar, porque isso pode ser uma vantagem para ela, né, no número de tradutores freelancers que ela vai ter em carteira e, por consequência, do volume de trabalho que ela pode aceitar também dos clientes finais dela, porque ela sabe que ela tem um número X de tradutores, né, com o qual ela pode contar. E, então, é uma porta de entrada
para você que é iniciante, que ainda não tem um currículo ainda muito com experiência, vamos dizer assim, profissional, já de fornecimento para ou clientes diretos confiáveis, né, de destaque, que tenham relevância, ou para outras agências, né? E como elas são pequenas e elas têm esse interesse em ampliar também através, ou seja, por meio de tradutores que estão chegando, elas em geral têm também a possibilidade de dar um feedback mais estruturado. Ou seja, como a gente viu lá, como a gente viu na transmissão de março e como os alunos que fizeram o curso de introdução também viram, quando você faz o teste de entrada, a boa prática, né, o costume é receber uma avaliação de como você foi no teste. Então, vem uma correção com os eventuais erros ou problemas encontrados, os comentários feitos pelo revisor, anotados, né, de sugestão, de melhoria, ou mesmo de elogio, né, sobre os pontos que você foi bem e tal. E o resultado, né, como aprovado ou como recusado. Né, se você foi aceito como se passou no teste, enfim, né, ou se o seu teste não foi aceito. Tá? Então, a minha sugestão é começar por agências pequenas, nacionais, localizadas no Brasil. Né? Claro que você vai ter um percurso paulatino dentro do mercado. Então, você está começando pela ponta, vamos dizer assim, né? Também vai começar provavelmente a taxas de entrada, e aos poucos vai construir esse relacionamento, essa sua reputação, a sua percepção de qualidade, né? A percepção da qualidade que você entrega, sua capacidade de bom atendimento, e aos poucos com isso você vai também progredindo em relação a taxas, em relação às agências às quais você consegue fornecer, e assim por diante. Né? No curso de introdução também a gente vê uma estratégia para ir e os pontos importantes para prestar atenção nesse início de carreira, para realmente não ter dificuldade de se firmar no mercado. Tá? Aí, em relação ao currículo propriamente dito, a sugestão é, após a sua identificação, então nome, dados de contato, começar o currículo pela experiência, né? Pela uma sessão experiência. Tá? Se você já tiver feito traduções, por assim dizer, né, muito entre aspas, não profissionais, que foram bem aceitas, inclua. Né? O que eu chamo de traduções, entre aspas, não profissionais bem aceitas? Então, você já teve uma experiência de tradução que não foi, pode ter sido remunerado ou não, mas que não foi num âmbito assim, realmente profissional, ou seja, você tinha uma outra ocupação, seja como estudante, seja como professor, né, ou seja como profissional de outra área, e eventualmente fez uma tradução, né, a pedido de alguém, e esse alguém te deu um feedback positivo, né, aceitou bem a sua tradução, e então foi uma tradução, foi uma experiência assim, bem sucedida. Né? Se já tiver ocorrido experiências desse tipo, então você inclui nessa sessão de experiência. Né? Podem ser traduções no âmbito universitário, né? No caso de alunos professores, para outros professores ou colegas, desde, digamos, um texto que ia ser trabalhado em sala de aula, né? que precisava ser traduzido para que todos entendessem, talvez, ou para facilitar, porque naquele texto, por exemplo, era importante ter traduzido e não existia ainda a tradução. Ou traduções no âmbito profissional, alguma tradução que você já fez para a empresa, caso você seja um profissional de uma especialidade, né, de outra área, ou para a escola, se você é um professor, um aluno, para colegas. Claro, desde que a tradução tenha sido bem aceita, né? Ou seja, que você tenha tido um feedback positivo. Não é para incluir qualquer tradução que você tenha feito, tá? Até porque, a gente vai ver logo em seguida, é importante também contactar essas pessoas para as quais você fez a tradução e pedir autorização para elas, para incluí-las como referência, né? Porque muitas vezes a agência pode querer ligar para alguém e confirmar se como que foi essa experiência de tradução, se foi boa ou não. Tá?
E de preferência que sejam traduções, se possível, já voltadas a alguma especialidade, né? Que não seja algo muito genérico, né? Que seja para algum setor que você pretende atender, tá? Mas não havendo a experiência que você tiver tido, desde que tenha sido bem sucedido e tenha alguém para corroborar esse feedback, tá? Alguém que você possa dar de referência, tá bom? É importante, né, ter os dados de contato da pessoa de referência, tá? Porque ela vai, o fato de haver um nome lá de uma pessoa de referência, um telefone, um e-mail, né, também mostra, só o simples fato de uma pessoa ter concordado em servir de referência para você já dá uma segurança, né? E não é incomum que as agências liguem para conversar sobre essa tradução para saber, tá bom? Então, isso é a primeira recomendação, primeira sugestão. Se você ainda não tiver traduções de referência para indicar, ou seja, se você ainda não fez nenhuma tradução, né, não profissional, entre aspas, para alguém que deu um feedback positivo, então a sugestão é arrumar trabalhos de referência, né? Busque fazer traduções que possam servir de referência. Por exemplo, né, você pode se oferecer para fazer traduções voluntárias, ou seja, como voluntário, para ONGs, por exemplo, né? Eu, lá no começo da minha trajetória, eu fiz traduções para 2 organizações não governamentais. Uma era ligada a direitos humanos, a defesa dos direitos humanos, mas como que eles trabalhavam? Eles davam na mão das pessoas dessas comunidades vulneráveis câmeras de vídeo. Foi bem no começo da época do advento das câmeras digitais, né? Tanto câmeras fotográficas como câmeras digitais de pequeno porte. Então eles começaram a distribuir nessas comunidades vulneráveis para eles mesmos poderem fazer seus filmes, discutir a questão dos direitos humanos ali a partir do olhar das próprias pessoas da comunidade. E eles precisavam, então, por exemplo, ter isso também em português, né? Então eu me ofereci, me voluntariei e fiz a tradução desses manuais, tanto do manual da câmera propriamente dito, quanto dos materiais que eles distribuíam juntos para aqueles facilitadores, as pessoas que iam organizar, né, essas comunidades no momento de distribuir as câmeras. Então tinham manuais também de treinamento desses facilitadores, de alguns protocolos. Então eu traduzi todo esse material. E isso é um exemplo, por exemplo, né, é um exemplo de um trabalho de referência que você aí consegue também fazer para já ter alguma coisa no currículo e já alguma coisa técnica. Nesse caso, por exemplo, de foto e imagem, né? Existem trabalhos de tradução especializada na área de eletrônicos, que envolvem também filmadoras, câmeras, né? Tem muitos fabricantes japonesas, coreanas, europeias, né, que fazem tradução desses materiais. Eu mesmo depois tive a felicidade de fazer traduções também nessa área, né? Tem lá os clientes finais descritos no meu currículo lá no site. Outro exemplo foi na área de software mesmo. No começo da minha carreira, tinha uma ONG no Reino Unido criando um software para pessoas que não podiam digitar, né? Por exemplo, pessoas sem as mãos ou que tinham alguma paralisia, né? Tetraplégicos. Então, impossibilitados de digitar no teclado, desenvolveram um software em que as letras iam aparecendo na tela e pelo movimento dos olhos dela, que o usuário fazia, que a pessoa incapacitada fazia, ela ia formando as palavras. Era um pouco como essa inteligência que a gente tem hoje aplicada aos smartphones, ao WhatsApp, por exemplo, que a gente começa a digitar uma palavra e a gente vai sugerindo palavras, seja a partir do que a gente digitou, do que outros usuários digitaram, ou a partir de um dicionário mesmo que ele tem por trás, né? Então eles aplicaram esse tipo de lógica a um software em que ia fazendo essas letras aparecerem na tela, e ele tinha um laser ou alguma outra forma de captar o movimento dos olhos. Então, aos poucos, os usuários iam aprendendo a movimentar os olhos de forma a formar as palavras, e isso era convertido em texto.
Então, dessa forma, eles podiam escrever um documento do Word, por exemplo, né? Então, também fiz como voluntário tradução de alguns materiais desse software, também para beneficiar pessoas incapacitadas de digitar, né, de usar as mãos, no Brasil, né? Tanto em fase de teste do software, quanto depois na aplicação. Eu realmente não sei que futuro teve depois desse software, né? Mas foi algo que eu fiz também no começo da carreira e que seria algo muito interessante, por exemplo, de estar num currículo de um tradutor iniciante, né? Veja, um trabalho voluntário, uma ONG, em que você teve um feedback positivo da pessoa de contato de lá, você pede para a pessoa se pode indicá-la como referência desse trabalho, né? Inclui o nome dela, os dados de contato, e já é uma tradução especializada, né? No meu primeiro exemplo, na área de foto e imagem, que é a área de eletrônicos, nesse segundo exemplo, na área de software, tá? Então, se você, além desses exemplos que eu dei, né, se você tem alguma ligação com escolas, universidades, professor ou aluno e tal, também pode haver eventos em que talvez haja materiais que necessitam de tradução, como encontros universitários, mesas redondas, conferências que tem um material escrito que talvez precisem de tradução. E, de preferência, material escrito relacionado com alguma área já desses setores que o mercado da tradução especializada atende, né? A gente vai ver no final alguns setores em que a gente ajuda a se especializar. Se você trabalha numa empresa, ou seja, um profissional de outra área, né, um profissional já especialista em alguma dessas áreas, né, será que a sua empresa não tem necessidade de pequenas traduções, né, na sua área de especialidade? Se você é um engenheiro, se é um advogado, e você pode se voluntariar dentro da empresa a fazer essas traduções, né, que, claro, aqui a gente está falando traduções de pouca visibilidade ou de pequeno impacto, não é uma tradução, por exemplo, que vá ser utilizado para venda ou que vá para fora da empresa, que vai ter alta visibilidade, porque nesse caso a boa prática da empresa é contratar, né, dependendo do volume da tradução que ela precisa, do tamanho da tradução, contratar um tradutor freelancer direto ou uma agência de traduções, né, para contar com um processo estruturado de tradução, revisão, controle de qualidade. Agora, podem existir pequenos materiais com pouca visibilidade, de uso interno, né, que precisem de tradução. E você pode também se voluntariar, e é a mesma coisa, pedir o feedback da pessoa que precisava da tradução, para quem você entregou a tradução, pedir se você pode indicá-lo como referência, né? E assim por diante, tá? Como a gente falou, de preferência, já em algum setor, alguma área, né, ou numa especialidade que você deseja atender como tradutor especializado, né? Eu quero fazer um teste de entrada para fornecer trabalhos na área de software para uma agência de tradução, ou na área da indústria farmacêutica, área médica, indústria química, finanças. Então, de preferência, já tentar alguma coisa mais direcionada, tá? Outra coisa importante é registrar... Opa, faltou aqui um parênteses, fecha parênteses, né? Uma coisa importante é registrar os volumes desses trabalhos, né? Quem assistiu a transmissão em março, ou quem fez o curso de introdução, também sabe que os volumes na área da tradução freelance, por meio de agências, é contado em número de palavras do original, né? Então, você tem um documento ou um material source, né, original, no idioma de partida, que você precisa traduzir, e para você saber, para você mensurar, né, o tamanho do trabalho, o tamanho do esforço, contam-se as palavras do original. Então, vamos dizer que esses trabalhos que eu dei de exemplo, né, como voluntário, vamos dizer que esse trabalho lá que eu fiz para a ONG, na área de foto e imagem, de eletrônicos, tenham sido de 12 mil palavras, por exemplo, né? Esse outro na área de software, para pessoas incapacitadas de usar as mãos para digitar, tenham sido de 30 mil palavras. Então, é importante você registrar isso. Claro que as CAT Tools, né, para quem fez o curso de introdução ou quem já tem alguma experiência com CAT Tool, elas contam, inclusive classificam, né,
por nível de semelhança, as frases e tal, né? Tem uma metodologia aí. Mas, neste momento em que você está chegando no mercado, quer mostrar alguns trabalhos que você já fez, né? Não exatamente profissionais, no sentido de como tradutor que se apresenta como profissional, né? Você pode simplesmente usar o sistema de contagem do Word, por exemplo, né? Você vai lá no menu revisão, tem lá o comando contar palavras, você seleciona o texto que você quer contar e ele te dá uma totalização. Você pode usar esse volume bruto, por assim dizer, tá? E muito importante, né? Não basta você ter feito esse tipo de trabalho. É importante que esse tipo de trabalho tenha sido reconhecido como um bom trabalho. Então, pedir feedback da pessoa de contato, né? A pessoa que recebeu a tua tradução. Se o feedback tiver sido positivo, então pedir autorização para indicá-la como referência em seu currículo. Tá? Meu olho de revisor está vendo que falta acento em indicá-la aqui também. Me desculpem, tem alguma confusão lá de corretores entre inglês e português que não pegou. Então, pedir o feedback da pessoa e, claro, você só vai incluir se tiver um feedback positivo. Não adianta você ter tido queixas, né? Então você não pode contar esse trabalho, tá? Se foi positivo, então pedir autorização para indicá-la como referência ao currículo. E realmente só incluir a pessoa de contato se ela concordar, tá? Porque ela pode sim chegar a receber uma ligação ou um e-mail da agência também pedindo com perguntas da agência, né, sobre alguns aspectos da tradução que você fez, né, para ela comentar, né, se ela pode, para ela realmente dar a referência do que você entregou, tá? É importante, então, você ter e guardar os dados da pessoa de contato, né, da pessoa que vai ser referência, tá? Além disso, uma forma de ter algo interessante no currículo, uma coisa é você cavar, né, você conseguir esses trabalhos assim, informais, vamos dizer assim, né, mas, porém de forma estruturada, né, com o feedback da pessoa, com a referência, com o volume que você fez e de preferência já voltada para alguma área que você quer atender. Outra coisa é você ter realmente cursos livres, né, caso você não tenha feito, ou mesmo se você tiver feito um curso de graduação em tradução, né, como a gente viu, esses cursos em geral são mais generalistas, né, é preciso mesmo depois do curso de tradução, no meu entender, você buscar especialização dentro do mercado que você quer atender. Se é na interpretação, então cursos na área de interpretação, né, se é juramentado, você precisa fazer o concurso. Se é na área editorial, buscar os contatos com as editoras, né, e saber o funcionamento do mercado editorial, que é diferente. E na área técnica ou de tradução especializada, buscar entender esse mercado, se preparar e se especializar, né? O que é se especializar? Né? É ter conceitos e noções básicas da área, saber a terminologia básica daquela especialidade, né? Ter alguma prática de revisão, alguma prática de tradução dentro daquela especialidade, né? Então, na Jerônimos, a gente sugere começar, se você ainda não é tradutor freelance para agências, se você ainda não fez esse tipo de trabalho, ou se você fez de maneira ainda muito incipiente, a gente sugere você começar pelo curso de Introdução ao Mercado da Tradução Técnica. Tá? Em seguida, a gente tem os cursos de especialidade, são os cursos que se chamam Técnicas de Tradução. Eles são oferecidos, são vários cursos, né? Você escolhe uma ou mais especialidades que te interessam, pelas quais você sente afinidade, e cursa. Tá? O fato de você ter lá cursos, né, voltados para a área que você quer atender, né, e voltados a esse mercado, isso é reconhecido pelas agências de tradução. Né? Tanto é reconhecido que a gente tem feito parcerias com as agências de tradução, inclusive para esses cursos de especialidade. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Né? E a gente esteve agora no congresso da Abrates, que ocorreu em São Paulo de 25 a 27 de maio, a Abrates, Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes. A Jerônimos foi uma das apoiadoras do congresso. E lá, inclusive, encontramos, né, alunos que fizeram os cursos que são online,
lá, que foi um grande prazer, mas encontramos também pessoas de novas agências que também reconheceram o valor da iniciativa, se interessaram em conversar com a gente para também fazer parcerias em relação aos cursos de especialidades e com outros atores do mercado. Tá? Então, o que realmente é reconhecido nesses cursos, nos nossos cursos, pelas agências, né? O curso de Introdução ao Mercado da Tradução Técnica, ela apresenta os processos né, nos quais você vai estar inserido ao fornecer traduções para uma agência. Existe um fluxo de trabalho, existem diversas funções e responsabilidades, né, maneiras de alocar os trabalhos, né? E também as ferramentas, você também conhece, né, e treina o Maquette Tool, então conhece as ferramentas de trabalho e a ferramenta de qualidade também. Como eu disse, praticamente 100% dos trabalhos são feitos nessas ferramentas. Você não vai encontrar um cenário em que você vai digitar embaixo de um parágrafo do Word, tá? Isso não existe, é tudo feito dentro dessas ferramentas, tá? Para gerar memória de tradução, para ajudar na consistência, na consistência terminológica, estilística, e também na produtividade, a trabalhar mais rápido, né? E também vai conhecer os enquadramentos possíveis para o tradutor para atuar formalmente como tradutor freelance. Porque não adianta você passar no processo de seleção, chega lá você não tem o necessário lá para até conseguirem te pagar de maneira formal, né? Então todo esse conhecimento você tem no curso de introdução, né? Mais uma vez, existem depoimentos lá no site e tem alunos aqui que eu percebi que estão nos assistindo. Então também é uma oportunidade para conversar sobre esse curso. Em seguida, tem os cursos de especialidades, que são as técnicas de tradução, né? Com ele, a agência sabe, né, a agência que você contratar, vai saber que você aprendeu conceitos e noções básicas da área que você escolheu. Então, se é software, conceitos e noções básicas de software, se é indústria farmacêutica, assim por diante. Você viu a terminologia básica daquela especialidade, né? Praticou revisão, né? Que é uma das funções que um tradutor pode ter no mercado. Eu posso ser um revisor de traduções também. Você praticou tradução e conheceu erros frequentes de português e tradução cometidos por tradutores iniciantes, né? Porque as agências que fazem parceria com a gente para esses cursos, elas nos mandam os relatórios de qualidade dos tradutores iniciantes, né? Então, qual é a dificuldade no começo de carreira para se firmar? E tradutores, então, que se preocupam em conhecer todos esses aspectos que eu acabei de dizer, já entram com vantagem no mercado daqueles que querem entrar cruz, né, no braço, aprender já fazendo. Aprender já fazendo, já trabalhando, é arriscar a qualidade, arriscar a sua reputação e que pode te gerar dificuldades para se firmar no começo. Então, você fazendo essa trajetória já te ajuda muito, te dá uma vantagem, né, para começar a trabalhar com muito menos dificuldade para se firmar nesse setor, tá? Então, o curso de introdução vai te dar um entendimento dessas etapas aqui, da etapa 1 e da etapa 2. Né? Você vê definições e nomenclaturas da área, como que é o processo de seleção, os contratos, né, que você assina, questões éticas do trabalho, questões de ética pessoal também, fluxo de trabalho, funções e responsabilidades, porque a tradução, por meio das agências de tradução, é um grande trabalho em equipe. Tem gente que mexe no material antes de você ou do pessoal da parte linguística, né, que é tradutor, revisor, pessoal de qualidade, e tem pessoas também que mexem nesse material depois da parte linguística, né? Então a gente está inserido numa cadeia de trabalho, então é importante conhecer quais são essas funções e responsabilidades, né? A alocação de trabalhos, a comunicação com o gerente de projetos, pré-requisitos mais comuns dos projetos, os equipamentos necessários, né, que você precisa ter para trabalhar bem, sem ser atrapalhado pelo computador, fazendo com que o computador seja alguém que te ajude, não que te atrapalhe, né? Então, qual a configuração, os softwares que você vai precisar, que são softwares do tradutor, os acessórios de ergonomia, né? Conhece também os parâmetros de qualidade, os documentos que definem esses parâmetros de qualidade no mercado, e também vê questões financeiras, contábeis e fiscais para poder atuar formalmente e fazer seu planejamento para ter prosperidade, estar sempre no azul, tá? Não ter sazonalidade, ter sempre uma demanda de trabalho constante, né? Você também precisa saber usar uma Maquette Tool, né, e uma ferramenta de controle de qualidade, uma QA Tool, né? A gente demonstra e vocês podem praticar o SDL Trados Studio, que é uma ferramenta de referência do mercado,
e também o Verifica, que é uma ferramenta de qualidade excelente, né? E também quem faz o curso de introdução tem descontos, alguns benefícios para adquirir essas ferramentas quando quiser. E em seguida você se especializa em uma ou mais áreas técnicas. Mas agora então vamos ver como é que ficou um currículo de uma aluna, por exemplo, de um curso de português e inglês, né? Que seguiu uma dessas recomendações, ou essas recomendações que eu falei no início, né? Então aqui é um nome fictício, uma aluna, vocês vejam aí na seção resumo, que é uma aluna do 4º ano do curso de letras, português e inglês, numa universidade do Maranhão, fictícia também. Existe lá federal, estadual e privadas, mas não existe a uma, né? Universidade do Maranhão. Ela diz aí que o objetivo é ser fornecedora freelance de traduções, já teve experiência inicial com tradução em algumas especialidades, vide referências. Então, como recomendado, primeira sessão ali, na primeira página do currículo, e de preferência, tentem que o currículo tenha uma página, no máximo 2, né? Porque também o gerente de fornecedores olha muito o currículo, então o importante tem que estar na primeira página, bater o olho e se interessar, tá? Então, um resumo muito curto do seu objetivo, e aí a experiência, o que ela colocou? Né? Então ela colocou que em 2016 ela foi tradutora voluntária para uma ONG chamada TechWatch, né? Então olha lá, ela colocou o volume do trabalho, foram 12 mil palavras, e colocou a especialidade, já é uma tradução direcionada, 12 mil palavras na área de TI, né? Então ela descreveu lá, colaborei com a ONG fazendo traduções voluntárias de matérias da área de TI. A ONG acompanha a evolução do setor e busca identificar tecnologias simples e econômicas que possam ser aplicadas na melhoria das condições de vida em áreas de pouco ou nenhum acesso digital. Então essa é a missão da ONG, né? Que ela ajudou fornecendo traduções como voluntária. Então as traduções foram revisadas e aceitas, né? Logo o feedback foi positivo, pela diretora da organização, a senhora Kelly Jordan. Tá? Então, veja, tem o ano, né, o que ela fez, tradutora voluntária, o nome da ONG, o volume de palavras feito e a área de especialidade. Ela conseguiu que fosse uma tradução já direcionada. Em seguida, ela coloca 2016, laboratório de tradução na universidade dela. Então, o que ela está contando? O que é esse laboratório de tradução? Ela diz que traduziu 20 mil palavras de área médica, de maneira geral, não especifica qual sub-área, se é dispositivo, especialidade, enfim, área médica. Mas já é interessante. Fiz parte da equipe de treinamento em tradução que colaborou com traduções de textos da área médica utilizados nas disciplinas de graduação da Faculdade de Ciências Médicas. Supervisão do professor Lisandro Mateus. Então, isso está me dizendo que houve um laboratório de tradução dos alunos de português e inglês, que treinaram traduzir a área médica trabalhando com textos utilizados na graduação da Faculdade de Medicina, né, com a supervisão do professor Lisandro Mateus, provavelmente alguém ou da Medicina ou da Letras, português e inglês, em contato, né, com o pessoal da Medicina. E em seguida, então, mais uma vez, ela tem aqui a descrição, o ano, a quantidade de palavras, que é importante, né, o volume, tem que ser algo significativo, né? Pelo menos aí 3 mil palavras, né? Seria já um trabalho aí de um dia de um tradutor, assim, já um certo ritmo de trabalho. Pelo menos umas 3 mil palavras já dizem alguma coisa. Mas se tiver um volume assim de 10 mil para cima, melhor, tá? Mas alguma coisa em 3 mil já é significativo. Então ela coloca o volume, também conseguiu que fosse uma tradução direcionada, né, no ambiente ainda da universidade, né, mas já um projeto muito interessante, vejam, né, de especialização na área médica, né, como tradutora. E aí ela coloca as referências. Então tem a Kelly Jordan, que é a diretora da TechWatch, a ONG, o telefone e o e-mail, né, e o professor Dr. Lisandro Mateus, professor responsável pelo laboratório de tradução da Universidade do Maranhão. Tem o telefone também, os 2 telefones, um celular e um telefone da mesa dele, com o ramal, né, com o e-mail na universidade, né. Ainda na primeira página, então ela coloca daí na parte de educação, veja, alguns cursos livres que ela fez. A gente está dando como exemplo os nossos cursos, né. Então, em 2017, ela fez o curso de Introdução ao Mercado da Tradução Técnica, né, um curso livre de 12 horas com certificado.
teve 100% de aproveitamento na avaliação final, e esse curso deu para ela uma visão geral do mercado, boas práticas de relacionamento comercial, demonstração e treinamento de uma CAT Tool, demonstração de uma QA Tool e questões contábeis e fiscais do tradutor freelancer no Brasil. Isso é de muito interesse para uma agência de tradução, porque sabe que se aplicar um teste, depois vai conseguir contratar esse fornecedor, porque sabe que esse fornecedor sabe o que é necessário para trabalhar. Não vai ter surpresa de chegar e não ter alguma coisa formal que era necessário, né? Aí, em seguida, ela põe que já fez o curso Técnicas de Tradução em Software e TI, né? Está lançando esse mês. Então, curso livre de 30 horas com certificado. Aproveitamento na avaliação final, 92%. Né? O curso consistiu em conceitos e noções básicas da área, a terminologia básica de software e TI, discussão de problemas e erros frequentes de português e tradução, prática de revisão e prática de tradução. Né? E ainda coloca que está cursando atualmente o curso de aparelhos e dispositivos médicos. Isto está em sintonia, inclusive, com os trabalhos voluntários que ela fez. Né? Ela fez uma em software e TI, fez na área médica dentro da universidade, e agora também está buscando esses cursos de especialização aqui através da Jerônimos. E aqui embaixo a graduação, que ela ainda não terminou, né? A gente viu que ela está no 4º ano, então termina este ano. Né? Previsão de conclusão, dezembro de 2017. Tá? Vou voltar aqui, então, para a gente rever. Né? Começou, tem os dados de contato, identificação, já parte para a experiência. Tá? É preciso que esteja bem estruturado, volume de palavras, já a área de especialidade, se a tradução for direcionada. Importantíssimo ter pessoas de referência, né, contatos para a agência poder tirar dúvidas, fazer perguntas. Né? E também mostra que ela se preocupa em se preparar e se qualificar para o mercado por meio de cursos daí, específicos, né, para as áreas que ela deseja atuar. Tá? Claro que eu usei de exemplo aqui uma aluna de um curso de letras com língua estrangeira, mas vocês podem associar, né, esse tipo de coisa que a gente está falando, seja você um professor de inglês, seja você um advogado, um engenheiro, né, que tem um domínio de um idioma estrangeiro e se interessa em fazer tradução, do tipo de coisa, do tipo de trabalhos assim iniciais que você poderia arranjar, né, para ter também isso no teu currículo de forma atraente para a agência, para ela se interessar em te testar. E, claro, também buscar preparação para fornecer bem nesse mercado, né, com o nosso curso de introdução, e a especialização mesmo, conhecer minimamente o terreno em que você está pisando, se você vem do idioma, né, é importante conhecer a área técnica em que você está pisando. Se você vem da área técnica, é importante perceber os problemas linguísticos frequentes que vêm ocorrendo também, para que vai ser o seu ganho tem que ser nessa parte linguística, né, já que vem de uma área técnica, tá bom? Bom, então com isso eu termino a minha apresentação, né? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, né? Bom, agora então a gente tem a sessão de comentários, perguntas e respostas. A Paula vai me ajudar aqui, acho que a gente já tem uma lista de perguntas, temos 8 perguntas, e para eu poder comentar com vocês, se tiverem mais perguntas, mais comentários, vocês podem continuar inserindo, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é um comentário. Quero melhorar minhas traduções, do Paulo. Então, Paulo, essas sugestões, por exemplo, de trabalhos assim, voluntários, né, como eu sugeri, que você pode fazer, é uma maneira de praticar. Né? Outra maneira de praticar, você, que eu sei que é nosso aluno, né, já fez o curso de introdução, escolher a área de especialidade na qual você quer se aprofundar, se especializar, e fazer um curso, por exemplo, como o nosso. Né? Então, software e TI, indústria farmacêutica, dispositivos e aparelhos médicos, porque aí você, além de ganhar conhecimento dessa área técnica, você também vai poder praticar mesmo, traduzir e revisar, né? Pelos desafios lá de correção de tradução. E também, é claro, com suporte que a gente dá através do fórum, né, que existem nos nossos cursos,
e do e-mail de contato que está disponível para você também usar, tá bom? Aqui, então, a segunda pergunta da Marisa, formada em Letras, Inglês e Literaturas, atualmente cursando pós-graduação em tradução na PUC. Não tem experiência e gostaria de dicas por onde começar. Bom, Marisa, né, eu acho que a gente já deu algumas dicas aqui. Não sei se elas respondem a sua pergunta. Caso você ainda tenha ainda dúvidas, se você quiser ser mais específica, por favor, coloque aí uma pergunta nova, que aí eu consigo te falar então em detalhe, né? Você já começou a se preparar, claro, né? Fazendo a pós lá na PUC, e aqui a gente já falou de algumas maneiras de abordar, né? As agências, de arrumar também uma preparação especializada, né? Para as áreas técnicas. Vamos para a próxima. Marisa perguntou: é possível detalhar como esse teste? Então, Marisa, a gente fez uma apresentação só de detalhamento desses testes na transmissão que a gente fez em março. Eu acredito que seja de interesse, né, talvez agora que tem mais pessoas interessadas, a gente repetir, né, fazer de novo essa apresentação, né? As pessoas que estiverem interessadas, que a gente faça de novo essa apresentação sobre o que é importante num teste de admissão, né? Como se sair bem no teste de admissão, detalhar como é esse teste. Escreva para a gente no e-mail contato@geronimos.com.br para a gente ter uma noção do nível de interesse e a gente pode marcar uma outra apresentação, tá? Não dá para descrever rapidamente, detalhar rapidamente, isso é assunto para outra transmissão, tá bom? Mas a gente já fez essa apresentação, mas a gente pode fazer novamente, por exemplo, no próximo mês, sem nenhum problema. E as pessoas que fazem o curso de introdução, lá a gente detalha, esmiuça bastante a questão do teste de entrada, tá? É um dos assuntos do curso de introdução. Então também, se você se interessar, dá uma olhada lá no site, né, a descrição do curso de introdução, se interessar pelo curso, você tem também esse cupom de hoje, né, que vale até o dia 25 deste mês para adquirir com desconto de R$60. Tá? A Paula vai colocar aí de novo nos comentários o código do cupom, né, para vocês poderem gravar. Você coloca, Paula, por favor. Então, outra pergunta. Meu inglês não é fluente, eu diria que fica entre intermediário e avançado, pois no dia a dia eu tenho mais contato com chineses do que nativos da língua inglesa. Como descrevo no meu currículo? Tá, essa pergunta é da Letícia. Oi, Letícia, prazer em reencontrá-la. Bom, então vamos fazer uma diferenciação aqui. É importante ter domínio do inglês? Sim, é importante, né? Porém, na tradução freelance que a gente está falando, que não é interpretação, ou seja, não é tradução oral, é tradução de texto, o domínio de língua estrangeira mais importante que você tem que ter é o domínio instrumental, né? Que na universidade a gente chama de inglês instrumental, por exemplo, espanhol instrumental. O que é isso? Aqui chegamos, estou no vídeo de novo, né? Então, o que é o inglês, a proficiência instrumental? É ser capaz de ler um texto em língua estrangeira, compreendê-lo, né? E compreender, inclusive, aquilo que você não está entendendo, para poder pesquisar e resolver, né? Então, a tradução técnica, a tradução especializada, você precisa ter um domínio instrumental da língua estrangeira, tá? Para começar, pelo menos, tá? Não é necessário, se você começa trabalhando para agências no Brasil, por exemplo, raramente ou quase nunca você vai ter que falar, por exemplo, ao telefone com PM em inglês ou em língua estrangeira, né? Você vai falar sempre em português. Então, a proficiência que você precisa ter é a proficiência instrumental para ser capaz de traduzir com competência, né? E de também fazer suas pesquisas, dirimir suas dúvidas com competência. Saber pesquisar, saber qual é a sua dúvida para poder saber pesquisar e resolver. Depois, mais para frente, se você for fornecer trabalhos, né, para agências no exterior, eventualmente você vai ter que falar ao telefone ou
por WhatsApp, né, ou em teleconferências, em língua estrangeira. Então, daí é bom que você tenha pelo menos um domínio conversacional eficiente, né? Mas o domínio instrumental que você precisa ter o domínio de língua que você precisa ter, língua estrangeira, é o instrumental, tá? Então, eu sugiro você colocar como domínio instrumental avançado, né, em inglês, por exemplo, né? Que é isso que vai ser o que vai contar realmente, né? Geralmente quando as pessoas falam em fluência, elas pensam muito na oralidade, né? Se eu sou fluente para conversar ou não, né? Se eu sou capaz de entender um estrangeiro falando e conversar com ele. Mas nesse tipo de trabalho aqui na tradução especializada, você vai estar trabalhando com o texto, basicamente, né? Então, o domínio que você precisa ter é o domínio instrumental, tá? E claro que você precisa desenvolver a sua oralidade caso queira dar esses passos no futuro que são importantes, inclusive, para você ter uma progressão de renda aí sempre, né? Não estagnar lá na frente, né? Porque chega um ponto da carreira que é interessante você começar a fornecer para o exterior e ganhar em moeda estrangeira, né? Então, vou dar uma olhadinha agora aqui então na próxima pergunta. Já tentei oferecer meu trabalho para ONGs, mas disseram que não tenho o necessário, não sei o que fazer. Tá. Mas você pode ser mais específica? O que eles disseram que você não tinha? O que é esse necessário? Né? É preciso entender então o que eles estão buscando também, né? Você precisa de alguma forma encontrar maneiras aí de ter algo a mostrar, né? Claro, eu sei que você fez o nosso curso de introdução, provavelmente vai fazer algum curso de especialidades também, né? E isto vai contar muito, né? Te digo que vai contar muito no seu currículo como tradutor iniciante, com certeza, seguramente, né? Agora, é interessante aí buscar também então essas traduções que você possa colocar lá. Agora, para isso você precisa entender o que é esse necessário. É algo que você pode buscar, é algo fora de cogitação. É preciso entender esse específico aí para poder te ajudar ou comentar alguma coisa. Agora a Mônica pergunta: fiz traduções para o TCC da minha pós em tradução. Posso colocar elas como experiência? Colocar a orientadora como contato? Pode. Né? O seu TCC, primeiro, que é da própria área de tradução, então uma discussão sobre tradução, isso é interessante. Você tem a pessoa de referência, né? Claro que assim, a gente parte do princípio que a orientadora deu um feedback positivo, vocês chegaram numa tradução apresentável, né, para onde incluir no TCC. Você pode colocar assim, né? Além do fato de colocar a sua própria pós em tradução, que isso também é formação, né? Formação universitária, né? Nós trabalhamos com cursos livres, você tem aí um caminho universitário. Você pode colocar assim. Agora, tem que ver também dentro do seu TCC se abordou alguma questão de especialidade, de área técnica. Talvez seja interessante daí destacar isso dentro dessas traduções também, se teve algum material assim mais técnico. Isso também vai contar, vai ficar ainda mais atraente, tá? Mas você pode colocar com segurança as traduções que você fez do seu TCC. Uma pergunta importante, que Elias, né? Ainda vai ter o curso presencial em Vitória, no Espírito Santo? Vi no site alguns dias atrás, porém não consta mais na página. Curso para tradutores iniciantes freelancers. Elias, é o seguinte, o nosso foco são os cursos online, né? Por quê? Porque a gente acredita que com os cursos online bem estruturados, do jeito que a gente está fazendo, né, com a didática aplicada, com a questão da andragogia, né, que é o ensino de adultos que a gente aplica, isso a gente vai conseguir ser bem eficiente no sentido, tanto no ensino quanto para atingir as pessoas nas diversas regiões do país, né? A ideia é justamente descentralizar, como eu falei, fazer com que as pessoas em todo o território conheçam esse mercado, saibam que existe esse tipo
de oportunidade de carreira e dar um caminho de preparação, de qualificação para elas, né? A gente, aí, como a segunda intenção, a gente começou a fazer esses cursos presenciais, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que têm podem ter tido experiências ruins com o aprendizado online, ou podem ser refratárias, assim, ter um preconceito sobre ensino online, e prefiram começar como um curso de presencial. E aí o curso presencial também era uma oportunidade para desmistificar isso e fazer as pessoas perceberem, né, usando alguns materiais do curso online, de que é possível aprender bem, né, com curso online, com prazer, com didática, enfim, com qualidade, né, que coisas, inclusive, que os depoimentos lá no site já citaram sobre os nossos cursos online. Porém, a gente até alterou lá na descrição dos cursos online a duração do curso de introdução, né? A gente agora está colocando 12 horas, porque a gente percebeu nos cursos presenciais que não dava para fazer em 8 horas. Então, a ideia dos cursos presenciais era um intensivão de dia inteiro, de manhã até de noite, né, mas era sempre não estava adequado para detalhar no nível que a gente gosta de detalhar, que nem é detalhado lá no curso online, né, da maneira como é detalhado no curso online. Então a gente teria que fazer em 2 dias pelo menos, né, intensivos, de manhã até de noite, né, pelo menos 12 horas nesses 2 dias, talvez até um pouco mais. E aí fica um pouco caro, né, em questões físicas, de espaço, de material, de alimentação, de estrutura, né? E a gente teve que então escolher um foco, e a gente então escolheu o foco dos cursos online, porque com isso a gente consegue inclusive atender pessoas em Vitória e nos diversos locais, né? E tentar trabalhar de outras formas essa resistência, né, aos cursos online, mostrar que os nossos cursos online são eficazes, né? Aquele curso que era de introdução ao mercado da tradução freelance é o mesmo conteúdo do Introdução ao Mercado da Tradução Técnica, que está disponível online, né? A gente começou a chamar de freelance porque a gente percebeu essa questão, né? Mas é tradução técnica, então não inclui área médica e tal. Inclui sim, né? Que o mercado chama de tradução técnica, a universidade chama de tradução especializada. Então a gente vai futuramente alterar o título desse curso para freelance, né? Com ênfase em tradução especializada ou tradução técnica. Tá? Então esse presencial que haveria em Vitória e em outros lugares, o mesmo conteúdo você encontra no curso online Introdução ao Mercado da Tradução Técnica. Tá bom? É o mesmo conteúdo, você pode fazer online. Nós realmente, pelo menos nesse início aqui nos próximos, pelo menos até a gente ter esses cursos de especialidades todos lançados online, a gente não pretende fazer cursos presenciais, a gente vai precisar dar esse tempo para ter um enfoque nos cursos online. Tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas. Essa já foi. Número 10. Eu não posso ter MEI porque sou aposentada. O que fazer? Débora, né? Eu não posso ter MEI porque sou aposentada. Bom, Débora, o que você pode fazer, assim, o que eu sugiro você tem 2 opções. Uma, por assim dizer, pior, né, mais ruim, não existe uma que é menos recomendável, e uma mais recomendável. A menos recomendável você pode se associar a um outro tradutor que tem MEI, que tem a nota, e se a agência aceitar, esse seu colega emite nota pelas 2, enquanto ela conseguir emitir nota pelas 2. Né? Depois vai ter que passar por uma ME e tal. Ou, esse é o menos recomendável, nem toda agência vai aceitar isso, e também não é a coisa mais certa a se fazer. Né? Ou você pode abrir direto uma ME, porém, uma ME, aí você tem maneiras de manter os custos baixos, né, que a gente comentou isso, eu acho, na transmissão do dia 25, mas a gente também comenta no curso de introdução. Maneiras de negociar com o contador para ter realmente uma cobrança assim, simbólica do contador, né? A maneira de fazer isso, há argumentos para convencer o contador, né?
E manter a sua ME no Simples Nacional, que permita você pagar um imposto baixo, por volta de 6%, porque ainda assim vai ser vantajoso para você, né? Você paga 6% na ME e quando você transfere esse dinheiro para a sua conta, pessoa física, ele vem isento. Então, na sua declaração de imposto de renda, aquilo vai entrar numa descrição lá que é isento de imposto, né? Então, você vai pagar 6% em vez do que você poderia pagar mais alto na pessoa física. Tá? Então, as minhas recomendações são essas duas. São as duas maneiras que eu vejo para você. Essa primeira mais informal e menos recomendável e que você não vai conseguir, talvez, em muitas agências, talvez em algumas, mas não é. As agências também vão ter resistência, né, a isso. Ou dessa segunda forma, indo direto para uma ME, mas mantendo os custos baixos, né? O custo de introdução lá também mostra o caminho, tá bom? Quem mais? Letícia, tenho graduação em Ciências Contábeis. É importante colocar isso no currículo como mostra de que tem conhecimento na área? Sim, as pessoas que vêm como eu falei lá, né, daquela área, os profissionais que vêm das especialidades de algumas áreas técnicas, tem que declarem, porque isso só ajuda, né? Mostra que você já tem um conhecimento especializado anterior, que vem da sua vida profissional. Vai mostrar também que você na verdade, está fazendo esse percurso, né? Vindo de uma vida profissional em outra área e se tornando tradutora. Então, claro que isso também automaticamente vai puxar a atenção dos avaliadores para questões linguísticas, né? Claro que eles não vão deixar de avaliar a terminologia, vão avaliar, vão dizer que você está prestando para fornecer traduções na área de finanças, né, que tem muita coisa de contabilidade envolvida, né, é uma área afim, né, contabilidade e finanças. Então, claro que vão avaliar a terminologia, né, provavelmente você vai bem na terminologia, só que automaticamente o foco deles vai estar mais forte em cima da parte linguística, né, porque quem vem de idiomas tem a parte linguística mais forte, assim, a priori, claro que isso aqui é um estereótipo, né? Pode ser diferente das duas formas, mas vai partir do princípio que vem de idiomas tem bom domínio do idioma estrangeiro e do português, e quem está vindo da área e precisa ganhar a especialidade. E quem vem das especialidades, né, precisa demonstrar que tem um bom domínio da língua estrangeira e do português, né? Aliás, o português é importantíssimo, vamos reforçar isso daqui, porque ao fim e ao cabo o que resta é um produto em língua nacional, no caso da tradução, né? Então, português é ainda mais importante, no meu entender, do que a língua estrangeira. Você tem que realmente dominar a gramática normativa da língua culta, né, do português no Brasil. Isso não quer dizer escrever de maneira afetada, né, você fez o curso de tradução, você sabe disso, mas escrever de maneira gramaticalmente correta, né? Então, você deve colocar assim, tá bom? É possível fazer o curso de software de TI sem ter feito o curso de introdução? Bom, possível é. Mas se você ainda não é tradutor freelancer, se ainda não fornece para agências de tradução, a minha recomendação é fazer primeiro o curso de introdução. Porque o curso de introdução vai te dar a visão do mercado, vai te dar inclusive essas questões, a gente está falando de MEI, ME, questões contábeis, questões fiscais. Você vai aprender a ferramenta que você vai ter que usar para o trabalho, né, que é Tool, e todo o fluxo de trabalho, como é que ele acontece e como ter boas práticas nesse sentido. Tá? Não adianta você fazer o curso de especialidade, de repente vai lá, faz o teste qualificatório, é indicado para a agência vai partir do princípio que você sabe também tudo aquilo que está no curso de introdução, né, que são as formalidades do trabalho, que é a preparação do trabalho nesta área, né? E se ela tiver uma surpresa, por exemplo, não consegue te contratar por algum motivo de nota ou alguma questão contratual, né, de sigilo mal compreendido e assim por diante, isso vai ser um problema para você se firmar ou efetivamente começar a trabalhar. Então, o curso de introdução é para todo mundo, e aí não importa o par de idiomas. Pode ser de qualquer idioma, inglês, espanhol, alemão, o que for, porque a gente não entra em detalhes linguísticos, né?
O curso de introdução é pensado justamente para quem está chegando, se interessando em trabalhar como tradutor freelancer e ainda por meio de agências de tradução, né, o enfoque, a gente fala das outras possibilidades, cliente direto, vaga de emprego de tradutor, mas o nosso enfoque é como tradutor freelancer para agências de tradução. Então, pensado para quem está chegando e ainda não trabalha nessa área. Porque, agora, se você já é freelancer, já fornece para algumas agências, já sabe como é que funciona, já conhece CapTool, sabe usar uma CreateTool, né? Já tem todas as questões formais resolvidas para trabalhar, você pode ir direto para um curso de especialidade. Tá? Agora, se não é esse o caso, se realmente está vindo para o mercado agora, ainda não fornece profissionalmente como freelancer, recomendo começar do curso de introdução, porque tem coisa importante ali que vai fazer falta. Tá? Leori. Tenho formação em tecnologia em comércio exterior, especialização em logística, curso de tradução e especialização de tradutores. Fazer um curso de especialização em outra área prejudicaria minha entrada no mercado? Veja, então deixa eu entender. Você, se marca para poder me ler melhor. Então você tem a formação em tecnólogo em comércio exterior, certo? Comércio exterior. Especialização em logística. Curso de tradução, imagino que de graduação, especialização de tradutores. Fazer um curso de especialização em outra área prejudicaria minha entrada no mercado? Não vejo como prejudicaria, ampliaria suas possibilidades de atuação. Né? Veja, você como tecnólogo em comércio exterior e especializado em logística, isto de cara remete, por exemplo, a uma área como a área de contratos e também a área de software corporativo, software empresarial, que são softwares modulares, softwares muito grandes, né, que vão desde o chão de fábrica até a parte administrativa, a parte de distribuição da empresa, recursos humanos. É um software que quer dar conta de todos os aspectos de uma grande empresa, de uma empresa global. Né? Que existem módulos lá de logística, de distribuição, de cadeia de suprimentos. Né? Então, se você já tem uma especialidade nessa área, seria interessante, por exemplo, um curso de software TI, ou até algo que a gente pensa, a gente está buscando parceiros aí, agentes parceiros também nessa área, um curso específico de software corporativo, porque é um universo também muito profundo dentro da área do software. Né? Então a gente está planejando aí, vamos ver se a gente consegue as parcerias para lançar o software corporativo específico. Tá? Mas dentro do curso de software TI a gente já aborda também o software corporativo. Tá? Não de maneira extremamente aprofundada, mas você tem uma boa noção. Então, estas áreas que você está me falando já tem afinidade, né? Comércio exterior tem afinidade com contratos, por exemplo, com a área de business, negócios, né? Que é uma área também de especialidade, pode estar relacionado com marketing, e software corporativo, software empresarial, tá? Como SAP, Oracle. Tá? Então, assim, você já tem uma afinidade com essas áreas. Se você faz cursos para se especializar nessas áreas, só te dá volume, né? Te dá corpo. Né? E se você se interessa por mais áreas, você pode e deve se especializar nessas áreas a mais. Porque você vai ter, então, mais uma especialidade para atender. Né? Eu dou meu depoimento pessoal, eu comecei como estagiário numa agência de traduções fazendo projetos da Microsoft e do AutoCAD, né? Então um software doméstico, um software profissional, de uso profissional, para arquitetos e engenheiros, né? O AutoCAD. Depois eu fui para uma multinacional, né, a PeopleSoft, que hoje faz parte da Oracle, então eu trabalhei no software corporativo. E dentro lá, então ainda era software, mas eu fui responsável pela área de finanças, software de finanças. Então já é uma segunda especialidade, me especializei em finanças. E ao sair de lá, eu me interessava muito por indústria farmacêutica e área médica, tanto especialidades quanto dispositivos, que eu tenho muitos médicos na família. Né? Então, meu pai é médico, eu tenho um irmão médico, e eu cresci então nesse ambiente, ouvindo termos, enfim, né? Isso também é cultura, isso invade o convívio, né?
Então eu busquei me especializar nessas áreas também. E é ótimo, porque você domina, então pode atender mais volumes de trabalho, né? E o que eu recomendo na hora de abordar as agências é buscar saber que áreas aquela agência atende para focar o seu currículo em oferecer aquelas áreas, né, de interesse da agência. Então, se você já conseguiu se especializar, né, de maneira segura, confiável, em 4 áreas, por exemplo, mas aí você coloca só aquelas áreas de interesse da agência, né? Se forem muitas áreas, se você achar que isso vai parecer que são áreas demais, né? Então, pode ter um currículo feito especificamente por uma agência mais de software, outra mais de área de comércio exterior, por exemplo, né? Ou área indústria farmacêutica e assim por diante, tá? Mas não vejo como atrapalhar. Eu acho que só ajuda porque você tem mais possibilidades dentro do mercado. Olha, a gente tem mais 4 perguntas, são 9h40. Eu vou responder então essas 4 perguntas e a gente encerra, tá? Por causa do avançado da hora. Embora as pessoas estejam aí guerreiras, né? Espero que esteja interessante, esteja sendo útil. Vamos lá. Camila, qual área de tradução é mais rentável atualmente no Brasil? Exemplo, tradução literária, tradução jurídica, tradução para dublagem, etc. Bom, as traduções vão ser rentáveis de acordo com o volume que você consegue pegar por elas, né? No curso de introdução também a gente dá alguns caminhos, né? Clientes diretos podem pagar mais por palavra, mas você vai ter uma sazonalidade muito grande. Ele vai ter que ser vendedor, vai ter que fazer gestão de relacionamento, vai ter muito trabalho extra tradução, não só linguístico, né? Na área editorial, a área editorial é uma área muito complicada no Brasil hoje em dia. Eu sou tradutor também da área editorial, assim, eu comecei com tradução literária, como eu falei, tenho livros, traduções literárias publicadas e tenho também traduções técnicas publicadas, né? Então não necessariamente tradução literária, mas tradução editorial, feito para as editoras, né? Geralmente elas pagam, se você for fazer lá uma regra de 3, né, para encontrar uma unidade lá média entre uma área e outra, entre as agências de tradução que trabalham para áreas especializadas, técnicas e editoras, as editoras pagam muito abaixo do que você consegue ganhar com tradução especializada. E eu sou um tradutor também da área editorial, então estou dizendo isso por experiência própria. Você pode conseguir viver de tradução editorial desde que não seja só tradução literária e que você tenha um bom relacionamento com algumas editoras, né? Construir isso também é um trabalho comercial grande. Agora, tradução literária, eu pessoalmente não conheço ninguém que viva exclusivamente de tradução literária no Brasil. Geralmente, quem faz tradução literária, os meus filés da tradução literária, né, os melhores projetos, aqueles que pagam melhor, são professores de destaque em grandes universidades públicas que têm pesquisa ou de alguma forma podem fazer um trabalho também de comentário, né, um prefácio sobre o autor que vai traduzir, ou sobre aquele livro, ou aquele tema, e que tenham bom relacionamento com editores de grandes editoras, enfim, aquelas que conseguem pagar melhor também. Ou seja, já que são professores, não vivem de tradução literária, vivem do salário da universidade, certo? E fazem tradução literária, né? Eu percebi isso muito rapidamente no início da minha carreira e não tive ilusões de viver só da tradução literária. Então, nunca deixei de ser tradutor literário, continuo sendo tradutor literário, mas não me iludo de viver só de tradução literária. Então, eu sugiro que, se você tem o perfil de tradutor literário, né, gosta de tradução criativa, tem um perfil criativo, gosta dos desafios e tudo, que pense em atuar também mais de uma área, não só em tradução literária, tá? Tradução juramentada, você vai traduzir basicamente documentos e você vai ter que fazer o concurso, né? O concurso no estado de São Paulo, o último que teve foi em 99, ou seja, tem quase 20 anos, e antes disso foi em 78. Então tem que rezar para ter um concurso para poder ser autorizado a ser tradutor juramentado, tradutor público, né? Que você precisa estar concursado para poder ser tradutor juramentado, né?
A tradução juramentada, você não tem muita liberdade de negociação de preço, porque existe uma tabela de emolumentos, quem define é a junta comercial, né? Tudo isso a gente detalha também no curso de introdução, né? E as juntas comerciais de cada estado podem definir tabelas diferentes, então alguém que precisa de tradução juramentada pode traduzir em outro estado porque é mais barato lá, tem uma concorrência entre estados aí que não é saudável, inclusive para o mercado. Também tem projetos de federalização lá no Congresso Nacional, mas a coisa não anda, tá? E tem que gostar de traduzir documento, tem que ter esse perfil, porque o que você vai traduzir basicamente são documentos, né? Documentos que precisem de fé pública, ou seja, que são utilizados em processos aí no governo ou em órgãos governamentais. Então, histórico escolar, RG, documento de identidade estrangeira, assim por diante, né? É isso que o tradutor juramentado traduz, basicamente. Tá? Tem que gostar, tem que ter perfil também. E tem que ter a sorte de estar vivo quando ocorrer o concurso, tá? É demorado mesmo, tem demorado em média 21 anos no estado de São Paulo, não sei os outros estados, mas aqui tem demorado 21 anos em média, tá? E aí, assim, o que a gente tem são bons mercados dentro da tradução especializada, como tradutor freelance para as agências, existem bons mercados, né? A gente procurou contemplar os mercados que têm mais demanda de tradução no Brasil, nos nossos cursos de especialidades, né? Os cursos de especialidades que estão lá no site, eles são para a língua inglesa, então do inglês para o português. Depois a gente pretende lançar em algumas áreas que tem trabalho do espanhol para o português, então para o espanhol também, e do alemão também, né? O volume de trabalho em cada especialidade também varia de acordo com o idioma, porque está ligado a setores econômicos em que os países que falam aquele idioma de partida são fortes, né? Então a Alemanha vai ter demanda de tradução do alemão para o português naquelas áreas em que a Alemanha é forte, do espanhol para o português nas áreas em que a Espanha ou outros países de língua espanhola são fortes e exportam, né? E fazem negócio, comercializam produtos. E o inglês, sim, traduz praticamente todas as áreas, porque Estados Unidos e Reino Unido juntos são uma grande fatia da economia mundial, né? Atuam em praticamente todos os setores. Agora, aí também tem o lado da língua de chegada. Em quais setores o Brasil é um mercado consumidor ou um mercado comprador forte? Não necessariamente consumidor, mas comprador, né? Então, as áreas que a gente tem lá, software e TI tem muita demanda, indústria farmacêutica tem muita demanda, dispositivos e aparelhos médicos, marketing e turismo, contratos e finanças, indústria automotiva e maquinário, indústria química e petróleo e gás, tem bastante volume de trabalho do inglês para o português. Tá? A gente já pensou os cursos de especialidades voltados para as áreas que têm demanda. Aí você me pergunta de dublagem, né? Dublagem é um caso à parte, porque você consegue também trabalhos de dublagem. Nós falamos de dublagem ou legendagem? Dublagem, né? Tá. Dublagem é audiovisual, né? Não necessariamente você vai conseguir trabalho de dublagem pelas agências de tradução. A área de dublagem e legendagem, que é uma área de audiovisual, tem se transformado muito rapidamente, né? Se transformou muito rapidamente. Primeiro, com o advento das máquinas filmadoras, né, digitais, que se popularizou. Antigamente você precisava de filme e revelação, depois você não precisa mais de filme e revelação, você pode filmar quantas vezes quiser, apagar ou guardar tudo, produzir, né? Então, o nível de produção desses materiais cresceu enormemente, né? Todo mundo hoje pode produzir audiovisual, né? E também aí o mercado da dublagem, da legendagem também vem se transformando. Uma parte desse volume, principalmente de legendagem, você consegue através de agências de tradução. Não necessariamente audiovisuais de cinema ou de séries de TV, ou seja, voltados à radiodifusão pública. Mas materiais, às vezes, corporativos, que são audiovisuais, que são de legendagem, que precisam de voice-over, né? Então, os tradutores também podem fornecer legendagem e voice-over. A gente está aqui estudando também de oferecer
cursos nessa área, principalmente de legendagem, tá? A gente ainda está definindo parcerias aí. Mas é algo que você pode conseguir sim pela agência de tradução. Dublagem ou legendagem para esses materiais audiovisuais de radiodifusão pública, ou seja, em canais de televisão ou pela internet, séries e tal, em geral, o trabalho vem por outros canais, né? Empresas mesmo de dublagem e legendagem, e hoje mesmo isso está se redefinindo, esse xadrez está se redefinindo, né? Com essa história aí do Netflix, que está tentando aproveitar o crowdsourcing, ou seja, buscar na multidão os fornecedores, né? Que não se enganem, é uma tentativa também de barateamento da legendagem deles. E tem que ver aqui custo de qualidade, se eles vão ter um processo estruturado também para isso. E prestar muita atenção também no modo de funcionamento, né, desse mercado, porque eu lembro que as pessoas, quando viram aquele anúncio do Netflix, diziam, nossa, ganha tanto por minuto, então dá para ficar rico, né? Fazia um cálculo lá, dava, sei lá, 70 mil reais por mês, né? Porque achavam que era pago por minuto de trabalho. Mas não é por minuto de legenda acabada, né? Então, um minuto de legenda feita, produzida, acabada, pode te ocupar 20 minutos. Depende do que tem ali de conteúdo, de pesquisa que você precisa fazer, né? Então, você ganha por minuto de legenda, de filme legendado entregue, não de minuto de trabalho, né? Isso só um alerta, tá? Para essa confusão que teve. Eu sei que muita gente já esclareceu isso também, mas só para reforçar. Então, para resumir, legendagem, sim, você pega uma parte desse trabalho pelas agências de tradução. Na maior parte das vezes vão ser vídeos empresariais ou ligados a produtos, pode até ser vídeo para o YouTube, né, para a internet e tal, mas sempre relacionado à apresentação ou de um produto, ou de uma empresa, né, ou para uso interno das empresas, enfim, esse tipo de material, tá? E agora, coisas voltadas para material ficcional, né, para canais de televisão, seriado na internet e tal, geralmente não é pelas agências de tradução, em geral era pelas aquelas empresas de legendagem e dublagem audiovisual, mas mesmo isso tem se transformado ultimamente, tá? A gente tem que ver como é que esse jogo vai ficar, tá bom? Como faço para encontrar ONGs interessadas para o trabalho voluntário de tradução? Bom, você pode pesquisar na internet, você pode, de repente, ou falar de repente, com a Secretaria Municipal da sua cidade, que tem empresas... Porque a ONG também fica parecendo que é só uma coisa muito longe do exterior, muito grande, né? As OSCs, Organizações da Sociedade Civil, são ONGs. No Brasil, na verdade, não existe essa nomenclatura ONG oficialmente. São Organizações da Sociedade Civil, OSCs, né? Você pode buscar na sua cidade quais existem, se algumas necessitam. Na internet, pode, não sei, é um caminho de peneiramento. Aliás, é uma pergunta interessante. A gente podia, inclusive, vou tentar buscar se existe algum hub na internet, né, algum eixo, algum local assim de concentração, em que talvez as ONGs que necessitam de tradução possam publicar. Acho que é uma coisa interessante para ter, né, tanto nas comunidades de tradutores, ligados às comunidades de tradutores, como a ProZ, como Café com os Leitores Café com Tradução, enfim, se existe algum site que reúna as ONGs que precisam de tradução. Isso seria muito interessante, né? Seria muito interessante, porque daí facilitaria esse trabalho também para oferecer trabalho voluntário. Eu vou dar uma olhada nisso. Essa pergunta é da... Dá para destacar aí? Essa pergunta é da Sandrine, né, Sandrine? Vou pesquisar isso, porque eu acho que se não existe, acho que é algo legal para a gente propor, até para as associações de classe, como a Abrats e tal, para ter um incentivo aí nessa área. Muito boa a sua pergunta, mas não sei se existe, talvez até já exista, então talvez a gente possa buscar um local em que as ONGs peçam, né? Você pode também buscar ativamente isso no Brasil, né? Provavelmente algumas páginas públicas, seja do governo federal, estadual, municipal, existam listas de organizações da sociedade civil, tanto internacionais como brasileiras, que você pode olhar, mas eu vou pesquisar se existe um local
voltado especificamente para oferecer traduções ou para ter as ONGs que precisam de tradução. Isso seria muito legal, muito bom. Obrigado pela pergunta. É preciso pagar para usar a CatTool no curso de introdução? Não. A gente tem uma videoaula de demonstração da CatTool e você, inclusive, faz o download da versão gratuita de avaliação da ferramenta. Então você acompanha a videoaula na versão gratuita de avaliação, né? Essa versão gratuita de avaliação, você tem direito a usá-la por 30 dias, né? Então você pode fazer todo o acompanhamento do vídeo de demonstração junto, né? Usando a versão gratuita, e mesmo depois você pode aí pegar autonomia e jogar materiais seus lá para praticar a tradução durante 30 dias. Depois desse período ela bloqueia assim, algumas funções. Você consegue continuar utilizando, mas não muito. A memória de tradução daí não suporta para além de alguns, 10 sentenças lá dentro, enfim, aí tem alguns bloqueios. Mas para fazer o curso, para aprender, para treinar, para acompanhar a demonstração, você não paga, tá? Andréia, para quem atua na área de inglês como segunda língua e tradução, é válido destacar certificados internacionais de currículo? Olha, essa é uma pergunta interessante, tá? Certificados internacionais de proficiência de idiomas, você pode e deve colocar, seja de proficiência de leitura, né, instrumental, de compreensão, né, leitura e compreensão instrumental, seja de proficiência de conversação, tá? Você pode e deve colocar, mas não é isto o fator decisivo para a agência resolver aplicar ou não o teste de seleção. Por quê? Existem muitos tradutores que podem ter lá todos os carimbos das associações de classe do Brasil de tradutores, de credenciamento de tradutores, no exterior, sabe, da Associação Americana, ou os Cambridge, Oxford e TOEFL, né? Se não entregar um bom trabalho, né, aqueles carimbos de nada adiantam. E há histórico desse tipo de coisa acontecer, às vezes porque como eu disse, né, tradução está relacionado à compreensão instrumental, né, à proficiência instrumental, não necessariamente à fluência oral. E é um conhecimento da especialidade, terminologia e tal, né? Então você isto vai contar como estudo, né, como formação, mas não é um fator decisivo. E as agências são muito escoladas nessa área e o que vai interessar realmente é alguma experiência mais direcionada, né, ou alguma formação mais direcionada para as áreas técnicas, tá? Como, por exemplo, nosso curso de especialidades, como, por exemplo, esses tipos de tradução que a gente deu exemplo aqui nessa sessão. Não te atrapalha, só te ajuda, mas não é o fator decisivo, tá bom? Bom, última pergunta da Mônica. Sou funcionária pública e não posso ser MEI, nem abrir uma empresa como iniciante. Existem empresas que não pedem nota fiscal? Marisa, a boa prática é que o trabalho seja formal. Mônica, desculpe. Teve uma pergunta da Marisa antes, desculpe a confusão. A boa prática é trabalhar formalmente, e as agências também precisam ter uma relação formal com os tradutores, até para a proteção delas também. Se uma pessoa trabalha informalmente, né, pode querer mostrar vínculo empregatício, é um risco para a empresa, e também é ruim para você porque vai cair tudo na tua pessoa física, vai gerar imposto muito mais alto do que você pagaria se tivesse formal. Eu não sei como que é a lei aí para funcionário público. Você está me dizendo que não pode ser MEI e também não pode ter uma empresa, não pode ter uma ME, porque
porque nesse caso a opção seria ter uma ME, né? Como me perguntaram antes, no caso da pessoa aposentada, eu acho que você pode ser funcionário público e ter um pequeno negócio, não pode? Eu realmente não sei, preciso dar uma olhada nessa parte. Mas se puder, você vai direto para a ME, mantendo o Simples Nacional, aquele custo 6%, negociando com o contador. A gente, como eu falei, a gente dá um caminho para isso lá no curso de introdução. Agora, se não tiver jeito nenhum mesmo, se não puder ter empresa, né, não acho que esse seja o caso. Acho que todo mundo pode ter um pequeno negócio, mesmo sendo funcionário público, né? Eu não tenho certeza, né? Estou fazendo mais uma pergunta do que respondendo. Mas se não tiver jeito nenhum, o ideal é que você trabalhe como parceira de alguém que trabalhe formalmente, né? E que a pessoa vai incluir também o teu trabalho na nota dela. Porém, isto deve ser de conhecimento da agência. Tá? Tem agências que aceitam contratar equipes de tradutores. Né? Então eu falo assim, eu trabalho junto com uma outra pessoa, eu traduzo lá, reviso meus textos, ou vice-versa, nós duas traduzimos, enfim. Então é possível fornecer dessa forma, e se a agência aceitar, né, o contrato, nesse sentido é importante, da agência vai dizer se aceita ou não, aí não tem problema, você trabalha em equipe. Agora, tem agências que não aceitam esse tipo de relação com os tradutores freelancers, aí realmente não vejo saída, né, se não ter lá a ME. Você pode ser sócia somente, né? Tudo bem, então está aí a sua resposta. Você não pode ter MEI, mas você pode ser sócia. Então a ME não precisa ser de um empresário individual, pode ser uma sociedade. Você pode fazer a sociedade com uma outra colega tradutora, né? Ou com uma outra pessoa, por exemplo, que nem seja tradutora, só para ser sócia na sua empresa. Um parente, um pai, um irmão, uma filha, que pode ter lá 1% das cotas da sua ME e você tem as 99%, e aí já é uma empresa formalmente de 2 pessoas e você consegue fornecer nota. Tá? Esse é um caminho. Tá? Se você tiver uma colega tradutora quiser realmente ter um negócio junto com ela, puder um negócio junto com ela, né? Ter uma sócia para fornecer traduções, aí vocês fazem juntas a ME e fornecem juntas as notas, né? Tanto o trabalho de uma quanto de outra. A ME você pode fornecer até R$360 mil por ano. É isso, microempresa até R$360 mil por ano. Então você pode emitir até R$30 mil por mês em nota, né? Você pode ter uma sócia, uma colega tradutora, 50%, 50%. Agora, se não quiser ou se não puder, você pode ter alguém que tem lá 1% das cotas para ser sua sócia e com isso você tem uma empresa na qual você é sócio. Tá? Espero que tenha sido proveitoso, interessante, útil de alguma forma. Espero que a gente possa continuar ajudando nessa chegada no mercado, na sua preparação, na especialização, e que a gente possa fazer parte da trajetória de vocês também, tá? De toda forma que essa conversa tenha sido de interesse, rica, de alguma forma informativa, né, útil para vocês. Muito obrigado. A gente pretende fazer uma transmissão por mês, a próxima no mês que vem. Se for de interesse de todo mundo, a gente pode repetir o tema, né, sobre os testes de entrada, né, o que tem lá, detalhar os testes de entrada, o que é importante, o que eles testam, na verdade, né, o que é importante atentar para ir bem nos testes de admissão. Tá bom? Muito obrigado, até o mês que vem, espero vê-los por aí e vê-los nos nossos cursos. Um grande abraço.